falamos sobre isso aqui. Aqui tem uma Bíblia, viu, igreja? Ó, leva lá, missionário, em nome de Jesus. Nós, louvado seja Deus, temos essas Bíblias aqui e colocamos ela como Bíblia saudável para que as pessoas, em nome de Jesus, não precisem ficar perto da outra para ler a Bíblia, por causa desta pandemia. Amém? Nós, em nome de Jesus, colocamos aí a qualidade de Bíblia saudável, para que você não precise. Se você precisar de uma Bíblia, pode levantar a mão, e a missionária Eliana, vai lá, Eliana, em nome de Jesus, e dá algumas pessoas. Se você também não quiser, não brigaremos por isso. Amém? Não é por força. Agora, se você, em nome de Jesus, está com a pessoa do seu lado, assim como eu estou vendo ali, a minha, em nome de Jesus, irmãzinha Ágata com Rosana aqui, que são mães e filhas, que vivem na mesma casa, aí tudo bem, podem ficar juntas porque ela sabe da saúde de ambas, amém? Mas antes de nós, em nome de Jesus, entrarmos no contexto espiritual, na parte da leitura, nós temos convidados aqui essa noite, visitantes. Como é que a igreja fala? Volte sempre, amém? Louvado seja Deus. Todos acharam? Jeremias 18, a casa do oleiro, amém? Vamos falar um pouco sobre o povo de Judá, o povo de Israel, amém, igreja? Jeremias era filho de Uquias, sacerdote de, louvado seja Deus, Anatote, a 3 milhas do lado nordeste de Jerusalém, ou seja, a 5 quilômetros. Ele foi, em nome de Jesus, chamado por Deus para ser profeta desde a sua mocidade. Está lá no capítulo de número 1. E ele profetizou por mais de 40 anos. Jeremias, em nome de Jesus, louvado seja Deus, quando ele recebe essa visão de Deus, no capítulo de número 18, lá no capítulo de número 11, Deus já tinha mostrado a ele a ira dele contra o povo de Judá, por causa da apostasia do povo. Igreja, analisar o contexto bíblico, missionárias, auxiliares, evangelistas, pastoras, obreiros e todos que estão aqui nessa noite, é nós entrarmos em um latifúndio redondo acerca de povos, população. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele cria a família por vontade própria, daqui a pouco eu vou fazer a leitura, em nome de Jesus, dentro do contexto familiar já há um assassinato. Um homicida se levanta dentro da casa de Adão. Caim mata Abel. E não obstante a isso, Caim foge diante da presença de Deus. Algumas pessoas me fizeram uma pergunta. Louvado seja Deus sobre isso. Como é que Caim e Abel teve filhos, se Abel foi morto, e se tinha Abel e só tinha Caim? Não. Depois de Caim, eles tiveram filhos e filhas. Também Adão, mas com Eva tiveram 7. E a Bíblia vai dizer que ele entrou em nome de Jesus, ou conheceu, como a Bíblia nos fala, a sua mulher conhecer, quando ele foi em nome de Jesus para outro lugar, fora do contexto onde estava o pai, a mãe, a sua família. Não quer dizer coabitar, mas ele já saiu dali com a sua irmã. A Bíblia, em nome de Jesus, vai dizer também que depois da projeção ou do crescimento do povo na terra, Deus ele se desgosta tanto que manda Noé fazer uma arca, porque ele ia destruir tudo com água, e trouxe um dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra, e Deus, em nome de Jesus, através da família de Noé, levantou outro povo. E a Bíblia vai dizer que, em nome de Jesus, depois de o povo crescer, a Bíblia vai dizer que o povo preso 430 anos dentro de dentro do Egito, com Faraó e os seus egípcios, o povo 430 anos sendo servos, humilhados. Deus pega aquele povo por liderança de Moisés,
quase 3 milhões de pessoas e livra-os da mão de Faraó. E aquele povo peregrinou durante 40 anos. E após a caminhada daquele povo, a Bíblia vai dizer que Moisés, em nome de Jesus, ele adormece, como a Bíblia assim, em alguns termos fala, mas quer dizer morre. E Josué ocupa o seu lugar. Mas antes de, louvado seja Deus, o Moisés morrer, ele atravessa o Mar Vermelho, e depois Josué atravessa as muralhas de Jericó e também o Jordão, e depois o povo se instala em um lugar aonde Deus havia prometido, em Canaã, em uma terra onde ia manar leite e mel. E o povo, depois de estar em nome de Jesus ali, estabilizado, está sobre os mandamentos de Deus, sobre a lei e sobre também a liderança de Josué, ele começa a colocar em nome de Jesus. Tem criança demais andando aí nessa igreja. Ou vocês sentam, ou a mãe e o pai de vocês vão tomar conta aí, em nome de Jesus. Amém? Hoje quem está pregando sou eu, não é Rogério. Quero saber não, que desceu agora, que desceu o ano que vem. Quero que sentem-se. Amém? Dia que você estava pregando aqui, eu vi os meninos aqui, para o senhor Benjamin, estava para lá e para cá, e os meninos não aguentam isso, eu não aguento. Amém? Então segura seus filhinhos aí, em nome de Jesus, até eu terminar a pregação, por favor, amém? Amém? E aí, Deus começa a criar normas e leis para aquele povo através do próprio Josué. Mas antes disso, Deus criou através da boca de Moisés 70 juízes que tivessem na disposição, em nome de Jesus, de fazer em determinadas circunstâncias coisas dentro do povo. E o povo começou a crescer e ter fundamento, e o povo começou a pecar, e não obstante a isso, Deus se indigna de uma maneira tão profunda com uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que ele destrói todas aquelas duas cidades. E ainda assim um povo começa a ser um povo obstinado ao pecado, obstinado à apostasia, obstinado ao ceticismo, de não, em nome de Jesus, ficar firme com Deus. E isso acontece nos dias de hoje, e não deixou de acontecer no dia do profeta, ou nos dias do profeta, do Jeremias, que profetizou mais de 40 anos. No capítulo 18, quando Deus chama ele à olaria, Deus estava dizendo a ele que ele é o Deus que molda, ele é o Deus que faz acontecer, ele é o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer, mas tem coisas que dependem de mim e de você. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja Ele para todo sempre. Capítulo 18, no livro de Jeremias, em nome de Jesus. Quem achou, da glória a Deus? Diga: eu preciso de um milagre. Amém? Diga: eu preciso de um milagre. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? 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 Fica com a Bíblia aberta. Igreja, no versículo de número 5, se nós pararmos para atentar sobre o que Deus quer dizer, que Deus ele usa o profeta para trazer a mensagem àqueles que os ouvem. E aqueles que os ouvem e guardam as mensagens que Deus manda através do profeta, eles são homens e mulheres sábios, são homens e mulheres obedientes, e homens e mulheres obedientes alcançam milagres
de Deus, homens e mulheres que servem ao Senhor em espírito e em verdade, eles são predestinados à vitória, e não obstante a isso, a sua salvação. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias não é nada, louvado seja Deus, estranho aos nossos olhos. A Bíblia vai dizer que depois de 6 dias de Deus ter feito tudo o que Ele fez, intentou em teu coração em fazer o homem. E Ele fez o homem conforme a tua imagem e semelhança. E a Bíblia vai dizer, e essa é uma das fúrias de Satanás contra as nossas vidas, que Deus desceu e fez do pó da terra cada um de nós. Então não é estranho, auxiliar Messias, que o próprio Deus chama Jeremias para um concerto, para que Jeremias chame aquele povo para um concerto acerca daquilo que Deus pode fazer. Então Deus diz, está vendo lá a olaria? Está vendo lá o oleiro? Estou. Está vendo lá aquela obra? Estou. Mas antes de aquele vaso ele ser feito e moldado, ele era barro. E entenda que assim como o oleiro estava fazendo o seu vaso, e o vaso se quebrou, assim sois vós em minha mão. Se o oleiro, ele consertou o vaso, ele restaurou o vaso, Aguinaldo, também sois vós em minha mão. O que é que eu entendo? Primeiro, Deus estava trazendo um conserto particular com a vida do profeta, porque o profeta estava clamando a Deus sobre os opressores que estavam se levantando contra a sua vida. Então ele estava se pondo na posição, de fragilizado, louvado seja Deus, de coitado, de humilhado. E Deus diz, vós sois um vaso em minha mão, assim como a casa de Israel. E se vós foi chamado pela minha boca para ser profeta em Israel, vós tem que ficar de pé para que aquele povo se sustente através da minha palavra sobre o canal de bênção que eu enviei, que é você. Então, assim como o vaso na mão do oleiro, sois vós na mão de Deus. O que é que acontece, pastor? Porque o povo é tão obstinado ao pecado. Vamos pegar e ficar jogando a culpa o tempo todo em Adão e Eva? Adão e Eva teve o tempo dele. Adão e Eva tiveram, louvado seja Deus, a chance deles. Hoje é a minha e a tua chance. O povo de Israel, o povo de Judá, sobre a profecia ouvida sobre o profeta Isaías, Messias, Ezequiel, sobre Jeremias, sobre Ageu, Joel, sobre tantos outros profetas que tiveram, já tiveram os tempos deles, já tiveram a história deles concluída. Agora cabe a mim e a você, que ainda vivo estamos, é pedir a Deus que conclua a nossa história com louvor. E como é que isso acontece? Ei, o vaso não pode sair da mão do oleiro. Entenda que quando Deus chama Jeremias, assim como sois o vaso na mão do oleiro, são vocês em minhas mãos. Ou seja, Deus não pode obrigar a você ficar na mão dele, mas quando você está nas mãos do Senhor, você pode até se quebrar, você pode até se ferir, você pode até ser perseguido, mas se você se partir, ele te restaura de novo, porque ele é o nosso oleiro. Mandarabás. Mandarabás. O que é que está acontecendo? É que o trabalho de Deus vem desde os tempos primitivos, vem desde os séculos anteriores, que o povo o tempo inteiro, por isso que eu mandei você dizer, somos povos, somos gentes. Como eu falei em das minhas frases que eu uso no YouTube, e como eu falei aqui uma certa feita, quem somos nós como seres humanos agora? Ontem, quando eu estava cortando o cabelo, chegou um bêbado lá, e Davi é medroso, não puxou a mim não, frouxo, puxou a mãe. E Davi viu o bêbado e encostou logo perto de mim. Eu tive que mandar ele subir para casa, que é logo lá embaixo. E o bêbado estava lá. Daqui a pouco o bêbado foi cortar o cabelo e tinha um cachorro
que veio com ele, e o tempo todo o cachorro brincando com ele. Quando ele entrou para cortar o cabelo, o cachorro sabia que não podia entrar. Não sei se outras vezes ele foi lá, mas o cachorro ficou o tempo todo, e eu dava risada. Tinha 3 cadeiras, ele estava na última cadeira, e o cachorro ficava assim, olhando o tempo todo o seu dono. Hoje, o animal, o cachorro, ele está tendo mais consciência do que o próprio ser humano. Amor ao humano, nem o próprio ser humano está tendo tanto amor como o próprio cachorro está tendo pelo seu dono. Aí eu te pergunto, aonde está o ser humano que Deus criou? Será que nós estamos tão diferentes assim ou distante, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, do povo de Sodoma e Gomorra, do povo de Israel no tempo da desobediência? Será que estamos tão diferentes assim do povo que vivia ali em Nínive? Não, só mudamos de geração, mas o povo é o mesmo, e nós estamos da mesma forma que o povo em Judá. Leia lá depois capítulo 11, a ira de Deus contra o povo de Judá, por causa do pecado, por causa da avareza. A luta de Deus para nos converter, ela é diária, porque nós somos pecadores. O que dá em nome de Jesus graça a nossas vidas é tão somente a misericórdia de Deus. Então eu entendo que quando o oleiro, louvado seja Deus, o barro está na mão do oleiro, ele vai trabalhar no barro, ele vai do barro formar um vaso, e aquele vaso, seja ele de cerâmica, ou seja de que material for, se tiver sobre a proteção de Deus, ainda que ele se quebre, Deus o restaurará. Mas se aquele vaso decidir sair da mão do oleiro, vai ficar sobre as mãos do maligno. Está entendendo, igreja? Em nome de Jesus, quem está entendendo, dá glória a Deus. Então onde é que você quer estar pondo o teu barro, para que Deus forme um vaso? Na mão do oleiro ou lá na biboca do rio? Porque, preste atenção, que o vaso, vamos supor que um oleiro vai fazer o seu vaso, e ele vai pegar o barro, Messias, em nome de Jesus, ali nas proximidades do rio, suponhamos, e ele vai escolher daqueles barros que ali estão, o melhor, para que ele traga para dentro da olaria, e ali quando ele pôr na rodando e ficar ali com o teu pé, em nome de Jesus, que era um trabalho da época, da cultura da época de Israel, e ficava com o pé ali rodando e moldando aqueles vasos. Antes de se tornar vaso, eram barros, e o barro, ele é escolhido pelo próprio oleiro, nas bibocas dos rios. Louvado seja Deus, para trazer para dentro da olaria. Pastor, o que é que eu quero dizer? No ventre da tua mãe tinha mais de 3 milhões de embriões, e Deus escolheu você como barro para fazer de você um vaso. Se aqui tem vaso de Deus, ainda que quebrado esteja, Ele está te dizendo: se permanecerdes na minha mão, se quebrares, eu vos restaurarei. Mas o que acontece é que nós, como eu falei, obstinados ao pecado, fugimos à regra o tempo inteiro. E Deus não se alegra com o feito que nós muitas vezes fazemos. E muitas vezes acontecem algumas coisas e queremos culpar a Deus sobre aquilo que está acontecendo. E eu quero te trazer hoje a consciência. Igreja, você que está longe de Deus, volte para Ele. Você que está longe de Deus fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, volte imediatamente para Ele. Mais uma vez eu vi aquela expressão, sabe? Louvado seja Deus, igreja, de um cidadão fazer assim: rapaz, eu já vi isso acontecer. Nunca imaginei que isso ia acontecer dentro da minha casa. Olha para o irmão que está do teu lado. Diga: está esperando acontecer? Diga: Deus permite. Faça de novo: está esperando acontecer? Diga a Ele: Deus permite. Então Deus, Ele por misericórdia tem nos sustentado, nos escolheu
nos lavou, nos remiu, nos separou, nos pôs em um lugar diferente, e nós somos conhecidos como diferente de um povo que no mundo há. E aí, depois de ele fazer tudo isso e te trazer para a mão dele, porque tendes o tempo inteiro no teu pensamento em fugir da presença de Deus? Oscilas o tempo todo. Uma hora adora a Deus, outra hora adora a Mamon, que é o dinheiro. A Bíblia vai dizer que o teu Deus está onde está o teu coração. E aonde está o teu coração nesta noite? Aonde está o teu pensamento nesse momento? A que Deus verdadeiramente você serve? Então eu te digo, aqueles que estão brincando com Deus hoje, vai chegar o tempo de o diabo brincar com ele. Deus, ele não vai brincar com você, porque Deus não é um Deus que brinca. Deus é um Deus sério. Deus é um Deus que nos chama na sinceridade de sim, sim e não, não. Ele não é um Deus de meio termo. Olhe quantas pessoas estão morrendo. E a Bíblia, ela é categórica. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu e vocês não estamos livres de essa enfermidade nos alcançar e nos levar a óbito. Aí eu te pergunto, e para onde vai a tua alma? Para onde será encaminhada a tua alma? Porque depois de morto, você não tem mais pernas para andar, né? Você vai ser conduzido, você vai ser levado para onde? Para o céu ou para o Hades? Então Deus dá inúmeras chances a homens que estão aqui nesta noite, a mulheres que estão aqui nesta noite, e vocês teimosamente costumam a brincar com Deus. Olha o que Deus diz em nome de Jesus. Volta um pouquinho, capítulo 11. Não sou eu que digo, é Deus. Se você quiser reclamar, reclame com ele, xingue a ele, xingue, louvado seja Deus, o filho dele, xingue o trono dele se tiver coragem, mas esculhambe ele mesmo se tiver coragem. Mas olha o que ele diz, a palavra que veio a Jeremias, mais uma vez, da parte do Senhor dizendo, ouvi as palavras desse concerto, e falei aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém, diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escutar a palavra ou as palavras deste concerto, que ordenei aos vossos pais, no dia, louvado seja Deus, em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fazei, louvado seja Deus, conforme tudo que vos mando, e vós me sereis, louvado seja Deus, a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. E disse-me, ó Senhor, o Senhor apregoa a todas estas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvis as palavras desse concerto e cumpre-as. Tem tanto crente aqui e fora que vão para o inferno. Pastor, o que é isso? Não sou eu que digo não, gente, é a Bíblia. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor. Quando Deus chama para um concerto, parece que vocês vivem, eu estou falando aqui, estou falando para os crentes que estão ouvindo no YouTube, no mundo de Alice. Alguém assistiu aqui esse filme? Alice no País das Maravilhas. Lembrou dela? Parece que tem muitos crentes que hoje vivem no mundo, sabe-se, essa doença pode não me pegar, o carro pode não me atropelar, aquela bala pode não me atingir, sabe? Aquele mal pode não me encontrar, e parece que não faz uma análise que nós somos de carne e nós podemos
ir a óbito a qualquer momento, seja de que forma for. Mas aí pensa, tais pessoas, em nome de Jesus, vai haver um tempo para eu me recuperar, para eu me restaurar, para eu voltar para o meu Jesus. Mas na minha visão, Messias, ainda não é o meu tempo. Ei, eu não quero estar aqui em nome de Jesus porque eu quero. Eu estou aqui porque eu dependo de estar aqui. Você não pode estar aqui porque você quer. Você está aqui porque nós somos completamente dependentes de Deus. Então uma hora a conta vai chegar. Para pastores, para missionárias, para auxiliares, para presbíteros, para diáconos, diaconisa, uma hora, missionária, a conta vai chegar. E eu quero te dizer, a conta ela é cara. Porque na hora do julgamento, a palavra vai dizer que aquele que está à destra de Deus hoje, que está nos defendendo, ele vai deixar de ser advogado, porque a faculdade dele vai se ampliar, e ele vai deixar de nos defender para nos julgar, porque ele vai ser juiz. Ah, mas me deu vontade de beber, sabe? Você sabe que a carne é fraca, né, velho? Me deu vontade de fumar. A carne é fraca, me deu vontade, sabe? De curtir. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Não vem para cá com essa desculpa, não. Isso é falta de responsabilidade com as coisas de Deus. Homens e mulheres velhos. Por que você brinca assim com Deus, não brinca assim com o seu patrão? Chega na frente do seu patrão e diga: essa semana não venho trabalhar, não. Porque a tua consciência só está na terra. A tua visão é terrena. Os teus projetos são terrenos. Não é pecado que nós tenhamos projetos e sonhos terrenos, não. Isso é normal, é notório que todo homem, toda mulher tenha isso. Mas eu quero te dizer, igreja, que o tempo aqui está lá em Salmos, se não me falha a memória, 80, que o tempo aqui chegará a 70 e com enfado de vida até 80. Mas a eternidade, ela não para. Mas se você tem a alma poderosa para estar sendo queimada no fogo e enxofre eternamente, então pode brincar. Brinca. Uma hora a conta vai chegar. E pode ter certeza de uma coisa: eu não quero estar do teu lado para ver essa conta. Porque para onde você vai eu não quero ir. E Deus adverte o tempo todo. A Jeremias chama Deus de novo. É conhecido como profeta chorão. O tempo todo. Aí Deus: Jeremias, vem cá. Vem cá. A culpa está em mim. Vem cá. Vem cá, Jeremias. Vem cá. E diz assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Para um pouquinho aí. Ei, você é obra de Deus. Se Deus é o oleiro e chamou Jeremias para ver o oleiro fazendo a obra, e depois nós vamos ver, em nome de Jesus, na conclusão, que ele diz que assim como o oleiro faz com o vaso, assim ele faz com nós. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: toma jeito, que você é obra de Deus, e Deus não quer perder a obra dele para Satanás. Diga: toma jeito, se ajusta, porque uma hora essa conta ela vai chegar. Escuta, aí no versículo 4, ele diz como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou dele, louvado seja Deus, outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, parece bem Deus fazer de você um vaso novo. Não coube bem ao oleiro fazer um outro vaso quando o vaso se quebrou? Parece bem a Deus fazer de você um vaso novo, um vaso restaurado, um vaso onde o diabo ele vai ficar ao seu derredor, mas quem está ao teu redor é o anjo te protegendo e te guardando, porque você está na mão do oleiro.
Você está na mão daquele que lhe fez, daquele que lhe tem como obra. Nós somos obra de Deus, porque toda obra foi feita pelo plano de Deus. Está lá em Gênesis. E no capítulo 6 vai dizer que nós, no 6º dia, vai dizer que nós somos obras de Deus. Só que nós não fomos feitos, haja o céu, haja o sol, haja luminares para iluminar a noite, haja luminares para iluminar o dia, que haja mares e mares, que haja porção. Não, nós, ele desceu. Deita aqui, Yuri. E ele nos moldou. A Bíblia vai dizer que ele fez nós conforme a sua imagem e semelhança. Imagina ele fazendo cada ponto, ou seja, você é obra de Deus, e ele te formando, e ele formando, e imagina ele fazendo assim, ó, e fazendo, ó, as pernas, os pés, os dedos, as mãos. Deus tem mão? Senão ele não dizia a Jeremias que assim como um vaso na mão do oleiro, suas vozes em minhas, e Deus fazendo nossas mãos. E depois de Deus fazer nossas mãos, sabe o que é que eu imagino? Que eu vou aqui só configurar. Ele chega na narina, dá um sopro de vida e faz isso. Levanta, porque tu és a minha obra. Está vendo aqui? O que é de diferente? Sua forma física. Levanta sua mão direita, cada um de vocês. Levanta sua mão direita, Yuri, bem alto. Não é parecida com a de vocês? Abaixa a mão direita. Levanta a mão esquerda, Yuri. Levanta, isso, não é parecida com a de vocês? Agora bate as pálpebras dos seus olhos. Não é parecida com as pálpebras dos olhos dele? Só a diferença na forma física. Mas não há semelhança, porque ele nos fez conforme a tua imagem e semelhança. Então você é obra de Deus. Ainda que o diabo tente te matar, te destruir, ainda que o diabo tente te roubar, você é obra de Deus. E a obra de Deus, ele não quer perder para Satanás. Agora toca no ombro do irmão que está do teu lado. Diga a ele, você é obra de Deus. E o diabo não vai destruir a obra que Deus tem na tua vida. Porque obra, ela tem um começo. A obra, ela tem um meio. A obra, ela tem um fim. Ainda que digam, acabou para você, não dá mais para você, vai acabar a tua história. Ele está dizendo, eu estou ainda construindo a tua obra, eu estou ainda te formando na minha olaria. Então se põe como um vaso. Aí ele diz assim, então veio a ele. Por que veio a ele? Filho de sacerdote, Ilquias, de Ananote, como eu falei, 3 milhas distante, da banda do Nordeste de Jerusalém, ou 5 quilômetros. Louvado seja Deus, chamado novo desde a sua mocidade, para profetizar, ou seja, vinha de Deus para o profeta entregar ao homem. Igreja, a Bíblia, ela não nos engana, perdão. Mateus vai nos descrever sobre as pestilências e sobre tudo isso que está acontecendo a este exato momento, agora. Reino contra reino, nação contra nação, Messias, povos contra povos, pestes, pestilências. Eu falei o que aqui essa semana passada, alguém lembra? A quantidade de jovens sendo assassinados, ou de pessoas sendo mortas, de sexta até domingo, entre 26 a 30 e poucas pessoas. Essa semana, aquele que faz o comentário lá com o Bocão, me esqueci o nome dele agora, me esqueci o nome do coroa, não, que faz o comentário meio-dia com Calil, ele falou, se não me falha a memória, foram 32 ou 36 mortes durante este final de semana. Você não está vendo que o mundo está tomando um curso conforme as escrituras sagradas? Você não está vendo que nós, seres humanos, estamos caminhando em uma trajetória diferente de todo o planejamento de Deus? Você não está vendo que a obra que Deus fez com as mãos dele, o diabo está sugando e levando para o inferno? Então, em nome de Jesus,
Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei, versículo 6, não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Quem quer ser restaurado aqui? Levanta, só os que querem ser restaurados, levanta a mão. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 3, né? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, ou seja, aqui na terra. Há tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de rir, tempo de chorar, mas há um tempo de morrer. Mas só que Salomão não nos identifica aqui nessa sua escrita, que há um tempo da ressurreição, e ela só provém pela vontade de Deus através de Cristo Jesus. O problema não é morrer. Quem não vai morrer aqui, levanta a mão. Quem vai experimentar a segunda morte aqui, levanta a mão. Quem quer experimentar a ressurreição aqui, levanta a mão. Opa. Então o tempo está se afunilando. E se você não parou para perceber, são diversos modos operantes de morte sendo o tempo todo acontecendo com seres humanos, e os seres humanos não acordam. Quantos assaltos aonde, André? Olha, né? Todos os dias. Eu trabalhei em coletivo, eu via, todos os dias. Teve um dia que eu tive que parar o carro, não foi, André? Ali no Iguatemi, e disse: André, tem um suspeito no carro aí, manda todo mundo descer para outro carro. Era 11h pouca da manhã. Eu digo: eu vou nada. Olhei para o retrovisor lá, dirigindo, eu digo: tem um cidadão aí suspeitíssimo. Rapaz, nesse dia foi engraçado demais, André. Todo mundo desceu, a gente botou no outro carro. Mas o cidadão não foi embora. O cidadão foi com a gente até o bairro da Paz. E o cidadão não era ladrão. Mas eu estava pegando a visão de Deus. Eu digo: a Bíblia fala vigiai. E eu disse a ele: cidadão, eu parei o carro, mas levamos na brincadeira. Depois ele: puxa, eu acho que eu falei com ele, não lembro, que a gente foi resenhando com ele até lá no bairro da Paz. Eu digo: rapaz, olha que situação. Então, quantas pessoas, hoje o povo perdeu o amor, a sensibilidade. A Bíblia, ela diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Hoje o cara, para matar o outro, meu amigo, só é pisar no pé. Nós estamos, sabe, por um fio, tudo nós ficamos nervosos, nos estressamos, nos giramos, tudo a gente quer agir, e a Bíblia fala em Efésios: ei, essa não é a nossa luta. Essa não é contra a carne e contra a sangue, mas não, nós estamos estressados o tempo todo, e os perversos estão cada vez mais perversos o tempo todo, os latrocidas, louvado seja Deus, operando o teu trabalho o tempo todo, roubando e matando. Eu vi uma reportagem no YouTube, eu pensei que tinha sido... Aí quando eu vejo uma reportagem no YouTube, eu sempre me basio nas máscaras. Eu digo: poxa, eu vi máscara, isso foi agora? 25 pessoas, foi? Assassinada no... Como é o nome como é o nome do bairro? Do morro? Jacarezinho. Aí eu te pergunto, 25, segundo Estado de Direito, eram marginais, segundo a polícia. Aí eu te pergunto, para a sociedade, para um vizinho, para um e para outro, faz assim: que alívio. Para outros eu quero justiça, porque foi meu filho, foi meu amigo, foi meu primo. Mas para Deus é uma tristeza, porque Ele não sente prazer na morte do ímpio.
Porque essas 25 almas que desceram à sepultura, segundo a palavra de Deus, não herdarão o reino dos céus. Agora olha para o irmão que está ao teu lado, olha aí, senão eu vou lá. Olha aí, diga, já parou para pensar em sua vida? Olha de novo, diga assim a ele, ainda há tempo, que assim como Deus levou Jeremias na olaria, assim Deus trouxe você à casa do oleiro, para vocês serem advertidos. Diga aí, essa é a casa do oleiro. Fica de pé, em nome de Jesus, amém.